Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5. Nós vamos ler novamente. Glória a Deus. Se vocês não se importar, a Carol deu a ideia de apagar a luz aqui, para não os bichos ficarem vendo vocês. Glória a Deus. Irmãos, antes de ler primeiro Tiago, vocês podem ficar aí aberto no Tiago, capítulo 1. Eu peço para o Ian aqui em Romanos 8, 28, que eu quero ler algo aqui só para poder compartilhar com a igreja. Antes de abrir o Tiago, pode deixar o Tiago, nós vamos ler aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados por seu decreto. Em algumas traduções fala propósito. Então, o que eu quero dar uma direção hoje para a igreja? Nós vemos que Deus, Ele é um Deus de propósito. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na vida de cada um que está sentado aí. Nós vemos que desde o livro de Gênesis, Deus ele criou um homem perfeito, mas por causa da queda do homem, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, e o pecado e a morte passou a todos os homens. Só que Jesus, ele veio para restaurar a comunhão do homem com o Pai. E agora, nesse versículo 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem que ama a Deus? Aqueles que fizeram uma aliança com Deus e guardam a sua palavra, guardam os seus mandamentos. Então, pode ter certeza, o Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala assim: meus irmãos, tende, eu quero que os irmãos venham comigo. Meus irmãos, tende. Ele não poderia ter falado só gozo? Tem desgozo quando passardes por várias tribulações. Ou seja, quando vem muitas tribulações sobre a gente, ele está falando assim: tende grande gozo. Eu entendo que ele quer chamar a nossa atenção para algo. Como que nós vamos ter grande gozo, irmãos, em momentos de tribulação? Como que nós vamos ter grande gozo? E ele está falando aqui, ó, tem de grandes gozo quando caímos em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Então ele diz para nós termos grande gozo, mas sabendo de algo. E o que é esse algo que nós devemos saber? Ele falou que produz a paciência. Então todas as tribulações que nós passamos quando nós estamos na presença de Deus, como que nós podemos entender? É como uma escola. Nós estamos no colégio de Deus, sendo aperfeiçoados para um propósito. E aqui diz assim, ó: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então é isso que Deus quer fazer. Por meio dessas tribulações, Ele quer nos aperfeiçoar para que nós sejamos completos e aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então nós podemos aprender muitas coisas no momento de tribulação. Esses tempos atrás, eu não sei se é todo mundo que estava aqui quando eu falei isso, mas de vez em quando, para acrescentar uma renda, eu faço Uber. Eu estava com uma passageira dentro do carro e de repente eu parei de sinaleiro. Parou um motoqueiro do meu lado e começou a me afrontar, falar um monte de bobagem para mim. E eu peguei e olhei para ele e falou assim, igual meio malandreado, né? Ô tio, dá passagem para a motoqueira aí. Aí eu falei assim, ô jovem, eu não vi, né? Aí ele, não contente com isso, ele começou a me afrontar, falar um monte de
percebi que pelas palavras dele eu fui ficando nervoso. E quando eu fiquei nervoso, eu não tive reação nenhuma, só fiquei olhando para ele. Ele falou um monte de bobagem. E o que aconteceu? Eu fiquei umas meia hora pensando no pensamento ruim na minha cabeça. Umas meia hora. É um momento de tribulação. Eu estou passando por um teste de prova. Então o que eu entendo com isso? Eu fiquei umas meia hora, irmãos, para lembrar que eu deveria ter feito que eu, jovem, me perdoa. Eu não vi você querendo passar. Me perdoa, me desculpa aí. Se eu faço isso, irmão, eu quebro ali a estratégia do maligno, porque a Bíblia fala que quando a gente dá uma resposta branda para uma pessoa que vem com ira contra a gente, a pessoa se quebra. Se eu responder com dureza, a pessoa fica irada. Mas diz que a resposta branda acalma o furor. Só que eu demorei umas meia hora para poder lembrar que eu deveria ter falado, jovem, perdoa. Eu não vi não, me desculpa aí. Eu não fiz isso, eu fiquei em silêncio e fiquei um pouco nervoso pensando um monte de coisa. O que eu tenho que entender com isso? Que eu preciso que alguma coisa comigo está bem. Então, a tribulação é para nós ficar atentos. Acontece alguma coisa, como que eu estou reagindo? A minha reação, ela está mandando glória para Deus? Ou eu estou sendo reprovado diante de Deus? Então, a nossa reação diante das tribulações da vida, ou vai chegar um cheiro agradável diante de Deus, ou vai chegar um cheiro desagradável. Eu posso muito bem, numa reação dessa, mirar e responder a Ele na mesma altura. Eu glorifiquei o nome de Deus por isso? Não, porque a Bíblia fala que o pecado diante das narinas de Deus, lá em Isaías capítulo 1, fala isso, que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Então a prova, irmãos, eu quero usar um exemplo aqui de física. A prova os irmãos podem procurar saber calor latente. O que é calor latente? Calor latente é quando uma massa ele recebe uma certa quantidade de temperatura quente sobre ela. Então ela muda o estado dela, né? De massa para líquido, de líquido começa a evaporar. Então aquele vapor diante de um fogo muito quente, o vapor sobe. Então é a mesma coisa, quando nós estamos passando por uma prova muito ardente, então o fogo está vindo sobre nós. E também esse vapor está subindo diante de Deus das nossas vidas. Ou seja, uma palavra de adoração, ou seja, uma palavra de murmuração. Então nós devemos aprender o quê? Em toda tribulação, Deus quer a escola de Deus para a nossa vida. Ele está querendo nos aperfeiçoar, para que nós sejamos pessoas completas, pessoas aperfeiçoadas. Por quê? Porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus é que cada um de nós que estamos em Cristo Jesus vamos ser aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória, até nós podermos chegar à imagem e semelhança de Jesus como estatura perfeita. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve a ousadia de falar assim para a igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Eu sou aperfeiçoado, eu ando nas pisadas que Jesus deixou exemplo. Então, essas tribulações é porque o Senhor ele quer aperfeiçoar em nós uma virtude que se chama paciência. E essa virtude que se chama paciência, ela é tão poderosa que ela vai nos levar a um aperfeiçoamento, segundo a vontade de Deus, de glória em glória. Então, o apóstolo Tiago, ele falou isso, gente, nas tribulações tenha grande gozo. Ele deu destaque, grande gozo, porque vai gerar o quê? A virtude da paciência. Então ele destacou o quê? Que a virtude da paciência é muito importante. Então nós temos que entender isso, porque se nós não entendermos isso mediante a palavra de Deus, na tribulação, em vez da gente se alegrar, o que a gente vai fazer? Nós vamos murmurar. Então nós precisamos mudar o que é a nossa visão, que a tribulação é o propósito de Deus, é a escola de Deus para que nós venhamos ser aperfeiçoados. A Bíblia fala de um homem que Deus tinha um propósito na vida dele, que é José. Deus deu um sonho para José, que o sol e a lua se prostravam diante dele, que um molho de trigo se prostrava diante dele. Agora ele voltou o sonho dele para a família dele, para os pais, para os irmãos, e aí provocou uma inveja na vida dos irmãos, por causa daquele sonho. Só que José, irmãos, ele era muito temente a Deus. Então nós vemos o que na vida de José. Ele foi vendido. José foi um homem de Deus que aos 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo.
Só que Deus tinha dado um sonho para ele. E aquele sonho era o propósito que Deus tinha na vida dele. Assim como Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem esse propósito. Então José ele foi vendido como escravo e foi vendido. Agora ele pegou e estava servindo como escravo lá no Egito. E nós vemos na Bíblia que fala que a mão de Deus era sobre José. Que tudo que José fazia, Deus abençoava José. Só que ele estava como escravo. Já pensou? Você estava vendo você da tua família e agora por força maior te tira do seu da sua família e te leva para você viver uma vida de escravidão. Você está no seu familiar, onde você é amado, onde você é bem acolhido, onde você é bem orientado, porque o José era o filho amado de Jacó. Agora ele estava como escravo lá. E o Potifar percebeu que tudo que José fazia, ele prosperava, que a bênção de Deus era grande. Então ele colocou José para governar a casa dele, o Potifar. Agora a mulher de Potifar colocou os olhos em José, começou a ter maus desejos por José. Só que José era um homem temente a Deus. E quando aquela mulher queria que José se deitasse com ela, ele falou assim: como que eu faria isso? Como que eu iria pecar contra Deus e como o meu Senhor? Porque o meu Senhor, ele pegou tudo nessa casa aos meus cuidados, menos a sua esposa. Como que eu faria esse mal para o meu Senhor? Então nós vemos o quê? Que José, no momento de tribulação, ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos. E há uma promessa lá no livro de Provérbios, que é muito importante. Eu quero convidar a igreja, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, no verso 8. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3. Olha que o Senhor fala nessa palavra. Do 4 diante, por favor. Do 4, começar do 4. Mais um pouquinho. Do 3, por favor. Ó. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Então aqui é um conselho de Deus para a gente atar ao nosso pescoço a fidelidade e a benignidade. O que é atar ao nosso pescoço? Quando você pega um colar e ata ao seu pescoço, o que é um colar? Ele é um enfeite, não é uma corrente. Um colar não é um enfeite. Aqui o Senhor está dizendo que o enfeite de uma pessoa deve ser a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Quando o nosso enfeite, a nossa maneira de viver é a benignidade e a fidelidade, o Senhor fala assim: ó, e acharás graça, favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então José, ele era um homem fiel, um homem benigno, e ele achava graça aos olhos de Deus e graça aos olhos dos homens, porque o próprio Senhor dava graça a José diante de Potifar. Mas mesmo assim, devido àquela acusação daquela mulher, o Potifar mandou lançar José na prisão. Então foi grande a prova de José, a tribulação de José. Só que José estava sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque tinha um propósito. E prosseguindo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Então, no momento de tribulação, o que pode acontecer? Nós ficar ansiosos, porque se está querendo gerar paciência, o contrário de paciência é o quê? É ansiedade, preocupação, inquietação. Então, nós não devemos, no momento da tribulação, confiar o quê? Nas nossas emoções, naquilo que está fora da direção de Deus na palavra da nossa vida. O que o Senhor fala? Que nós devemos ter gozo na tribulação e prosseguir lá em Tiago, não precisa abrir, fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente, não lhe lance o rosto. Então, no momento de tribulação, nós precisamos de direção, de sabedoria de Deus. Então, nós não podemos se apoiar no nosso próprio entendimento, porque tem muitas pessoas, eu já fiz isso, no momento de tribulação, eu tomei uma decisão errada e não foi bom, me prejudicou muito, mas graças a Deus, Deus me colocou no eixo de novo e eu estou em direção para viver um propósito que Deus tem na minha vida, porque eu creio, mediante a palavra de Deus, que Deus tem um propósito na minha vida, na vida de todas as pessoas. Então eu falo que nós não devemos se apoiar
no nosso próprio entendimento. Então, o que José poderia ter feito naquele momento? Essa é a promessa do Senhor, não vai se cumprir na minha vida, não. Deus, olha o que Deus está permitindo eu passar, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Ele poderia fazer o quê? Querer desfrutar dos prazeres da carne, trair Potifar, sair com a mulher de Potifar, mas não. A primeira coisa que ele falou, como eu pecaria contra Deus. Então José é um homem que honrava Deus. Aí ele fala assim, olha o que José fazia. Reconhece em todos os deuses. Então José reconhecia Deus em todos os caminhos dele. Independente de que ele estava sendo acusado, porque ele tentou acusar da mulher de Potifar, mesmo assim, ele não se mudou da sua posição, ele ficou firme. Olha que ele chegou lá no cárcere, a Bíblia fala que a mão de Deus era sobre ele. E o carcereiro, vendo a bênção de Deus na vida de José, entregou até o cárcere para José cuidar. José está ali cuidando do cárcere, está cuidando do cárcere. Então, em todo momento, nós vemos o quê? A mão de Deus sobre José. Por quê? Porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, José ele amava a Deus, porque ele guardava a palavra de Deus. Aí chegou lá dentro do cárcere lá, José reconhecia Deus em todos os seus caminhos. Que caminho eu falo? Qual que é a promessa de quem reconhece Deus em todos os seus caminhos? E ele endireitará os seus caminhos. Deus endireitará. Aquele que reconhece Deus diante dos homens, a Bíblia fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Então o Senhor vai dar ordem aos anjos dele a respeito de todos aqueles que reconhecem ele em todos os caminhos, que é fiel a ele. E ele mesmo vai endireitar as veredas, ou seja, ele vai te levar a você a viver o propósito que ele tem na sua vida. Quando você entende que as tribulações é porque Deus, ele está te aperfeiçoando, ele está te treinando, a prova da sua fé está sendo provada, e o seu posicionamento, a sua reação diante dessas provas que vai determinar se vai chegar diante de Deus, louvor e adoração, ou se vai chegar cheio de pecado lá. E se chegar a adoração, quando chega a adoração, sabe que desce glória de Deus sobre a sua vida, desce bênção de Deus sobre a sua vida. É igual a chuva, né? A chuva cai na terra, a terra produz, não produz? Só que essa chuva que desce para as profundezas da terra, ela também vai aonde? Ela evapora, forma as densas nuvens, e depois se torna o quê? Chuva de novo, desce chuva de novo. Então é sempre isso. Agora o Senhor endireitará as suas veredas. Olha o que aconteceu dentro do cárcere. José está dentro do cárcere. E agora, dois jovens tiveram sonhos. Jovens que eram servos do rei, do faraó lá no Egito. Um era padeiro, o outro era copeiro. E eles tiveram sonhos, e esses sonhos deixaram eles perturbados. E José olhou no semblante deles e falou: por que vocês estão perturbados? E eles contou os sonhos para José. Então José tinha o dom de Deus de dar a interpretação dos sonhos. E José interpretou o sonho daqueles dois homens. Do jeito que José interpretou, aconteceu. O padeiro foi para a forca, foi enforcado e foi morto. E os pássaros iam lá e comiam o corpo daquele que foi morto. E o outro, conforme José disse, que ele ia ser restabelecido para o cargo dele. E José, quando deu a revelação para o copeiro e para o padeiro, falou para ele assim, falou para o copeiro: quando você for estabelecido ao teu cargo lá, lembra de mim. Eu estou aqui, eu não fiz nada de mal. Eu estou aqui, lembra de mim, fala de mim lá. E o homem foi embora e não lembrou de José. Só que passaram 2 anos, o faraó teve um sonho e ficou perturbado. Chamou todos os sábios do Egito e ninguém pôde dar a interpretação do sonho daquele faraó que estava perturbado por daquele sonho. Agora o copeiro lembrou e falou assim: rei, eu me lembro dos meus pecados hoje. Lá no cárcere tem um jovem que ele interpreta os sonhos. Ele interpretou o meu sonho com o padeiro. Como ele falou, foi da mesma forma. Na hora, aquele faraó mandou chamar José. E José deu a interpretação do sonho. E deu também, sabe o que? A solução para o procedimento que ele deveria fazer para que pudesse vir uma grande paz sobre aquele povo no momento da tribulação. Aquele povo tem o quê? Um refúgio, tem um escape.
E o faraó falou agora: quem seria mais sábio se não fosse você mesmo? Agora José foi exaltado. O faraó falou assim: ó, maior do que você sou eu. Em todo o Egito ninguém terá mais poder do que você. Então nós vemos que o propósito de Deus se cumpriu na vida de José. Por quê? Porque José, ele foi fiel na tribulação e ele reconheceu a Deus em todos os caminhos dele, não se apoiando na própria sabedoria. Porque nos momentos da tribulação, se nós se apoiar na nossa própria sabedoria, nós tomamos as nossas próprias decisões. Então, no momento de tribulação, nós temos que sempre ter essa visão. A minha vida está na mão de Deus. Eu tenho que ter essa fé que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Confie em Deus. Deus está endireitando as suas veredas, Ele está levando você para ter um propósito. Porque a Bíblia fala que aqueles que obedecem a Deus não será cauda, Ele vai colocar por cabeça. Então Deus, ele tem um propósito na vida de toda a igreja. Agora, todos vivem o propósito de Deus? Não. Por quê? Por causa de como reage nas tribulações da vida. Nós vemos que o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, mas o povo não herdaram a terra prometida. Por quê? Porque no processo ficaram murmurando, ficaram reclamando no deserto, murmurando contra Deus. Viam o milagre de Deus e ficavam murmurando, reclamando. Qualquer coisa que acontecia, eles se rebelavam contra Deus, se rebelavam contra Moisés. E no processo, o que aconteceu com eles? Eles morreram e não entraram na terra prometida. Agora, Josué e Caleb, que perseveraram na palavra de Deus, eles entraram na terra prometida, que era o propósito de Deus, colocar aquele povo na terra prometida que ele tinha ajudado para Abraão. Então, nem todos viram o propósito. Isso pode acontecer na nossa vida. Então, o nosso posicionamento, a nossa visão de vida é que vai fazer a diferença. Então, está passando por tribulação? Lembra que é a escola de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer? Se alegrar. Poxa, o Senhor quer me ensinar alguma coisa aqui. Eu preciso aprender o que o Senhor quer me aperfeiçoar. O Senhor está me levando para viver um propósito que Ele tem na minha vida. Então, se eu não estou entendendo, peça sabedoria para Deus. Vai na sua palavra e fala: Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso entender nisso que eu estou passando? Eu mesmo já entendi nas tribulações, irmãos. Às vezes eu começo a passar uma tribulação muito, eu me isolo. Vou lá na chácara da minha mãe, pego minha Bíblia, fico lá em oração, Deus começa a me mostrar tudinho. Aonde foi as minhas decisões erradas, aonde eu fiz as minhas escolhas erradas e por que eu estava passando por aquilo. Já aconteceu isso comigo já algumas vezes. Eu faço o que? Senhor, me perdoa. O que o Senhor fala? Que nós não devemos pecar, mas se pecar nós temos um advogado perante o Pai, que Ele nos purifica de toda injustiça. Então, a gente pede perdão para Deus e prossegue, para não cometer mais aquele erro e continuar no caminho para viver um propósito. Então, nesses momentos, não pode ter certeza, se você se isolar com Deus e orar, a Bíblia fala que o ouvido de Deus não está gravado para que não possa ouvir. E nem que a mão de Deus não está encolhida, mas ela está estendida e ela é poderosa para salvar. Então, se você chegar diante de Deus com confiança, entendendo que você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece da tua fraqueza, como um pai se compadece dos filhos que ama, a Bíblia fala que o Senhor se compadece de nós, porque Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos limitados. Então nós devemos o quê? Nesses momentos de tribulação, já chega a Deus. Não deixe ficar sendo guiado pela inquietação, pela ansiedade, pela preocupação. Não se está agitado, está preocupado. O remédio é oração. Vai orar, começa a se derramar diante de Deus, começa a colocar os seus problemas, começa a pedir sabedoria, direção. A Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento, vai guardar o teu coração. E se você confiar e não duvidar, o ouvido de Deus não está gravado. A Bíblia fala que você vai alcançar graça. O que é graça? É favor que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus, Ele faz. Você vai alcançar misericórdia e a ajuda de Deus em tempo oportuno. Então, todo momento da tua vida, está com Deus, irmãos. Não tenha dúvida, você vai passar por tribulações. Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas bem bom ano, porque em vocês terão paz. E eu venci o mundo. Então,
nós viver esse propósito, o nosso posicionamento diante das situações da vida, ou se nós vamos se alegrar, se deleitar em Deus na tribulação, buscando a Ele, buscando a paz dEle, buscando a direção dEle, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. Porque nesses momentos, irmão, de repente, eu não sei o que você pode passar, você pode pedir um conselho para uma pessoa que ele não tem uma direção na palavra de Deus, ele te dá uma direção errada para você, toma uma decisão errada e se prejudica. Então o que você pode fazer? Ora a Deus, pode conversar com o seu pastor, o pastor Adelino, um homem que tem mais de 30 anos de ministério, tem experiência de vida, ele pode te orientar pela palavra de Deus. Você pode buscar Deus, eu não tenho dúvida. E se você buscar Deus mesmo, em cima da sua dificuldade, do seu problema, Deus ele vai te responder, ele vai te mostrar o problema, aonde está o problema, como você resolver. Pode ter certeza. Porque é assim que Deus faz. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Nós vemos algo tremendo, irmãos, tremendo. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser um missionário, um apóstolo entre os gentios. Então Deus ele tinha uma obra tremenda na vida do apóstolo Paulo. E a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, irmão, nunca ia terminar. Porque o apóstolo Paulo era um homem que você vê que ele entregou a vida dele condicionalmente para Deus. E nós vemos um incidente na vida do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava orando e o Espírito Santo deu uma visão para ele, um cidadão da Macedônia, pedindo socorro, passa a Macedônia e nos ajuda. O apóstolo Paulo entendeu que o Espírito Santo estava enviando ele lá para a Macedônia para pregar o Evangelho. E ele foi para a Macedônia. Quando ele chegou lá, ele expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher. Por causa disso, irmão, veio uma tribulação sobre a vida do apóstolo Paulo, que chicotearam ele na praça pública, prenderam ele, colocaram ele em cadeias. E naquele tempo as cadeias não eram igual de hoje, eram nas cavernas, no escuro, na umidade, no escuro. Colocava aquela pessoa do tronco, aquelas cadeiras. Sabe o que o apóstolo Paulo e o Silas fez? Naquele momento de tribulação, eles começaram a adorar a Deus, cantar hinos, adorar a Deus no cárcere e fazer orações. A Bíblia fala que à meia-noite, sabe o que Deus fez? Deus mandou um terremoto tão grande, irmão, tão grande, que disse que os alicerces daquela cadeira abalou tudo. As portas das cadeiras abriram tudo, as correntes caíram nos braços deles e aos mãos deles. Então o poder de Deus se manifestou na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava no momento de tribulação fazendo o quê? Orando a Deus e louvando a Deus. Porque o Senhor chamou o apóstolo Paulo para um propósito, ele se apóstolo entre os gentios. Então, quando a obra de Deus não se cumprisse na vida do apóstolo Paulo, ninguém ia conseguir deter aquele homem, porque ele era fiel, ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos. O que eu quero dizer, irmãos? A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, que não cai um passarinho por terra sem a vontade de Deus, que até os nossos cabelos, até o que tem pouquinho, está contado. Isso não é impossível para Deus. Até os nossos fios de cabelo está contado por Deus. Ou seja, Deus está querendo dizer assim: nada vai acontecer com a sua vida se eu não permitir. Você está na mão de Deus, você tem que confiar em Deus e reconhecer em todos os seus caminhos, não importa o que você faça. Fala que nada pode separar você do amor dele, nem a morte, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem qualquer uma criatura, nem o diabo, nem os demônios, nem os principados. Nada pode te separar do amor de Deus quando você fica em Cristo Jesus. Então nada pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então Deus tem um propósito. Agora depende da tua confiança, depende da tua fé e da tua reação mediante a palavra de Deus, mediante as tribulações. É o que vai fazer a diferença. Se estiver na palavra, irmãos, assim como aconteceu na vida de José, que ele viveu o propósito, você vai ver o propósito, eu vou ver o propósito. José foi vendido com 17 anos. Com 30 anos ele foi governador do Egito. Aí ele morreu com mais de 100 e poucos anos lá. Então você vê, a prova dele durou quantos? 13 anos. Mas e o tempo de paz na vida dele? De 40, de 30 a mais de 100, foi só de bênção, irmão. Ele viveu o propósito como governando do Egito, como um homem poderoso no Egito. Então, o apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele viveu o propósito. Você sabe o que ele disse? Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada pelo justo juiz,
sabe o que ele disse? Eu estou salvo, a minha coroa da vida está garantida. Então é isso que Deus quer, que Ele fala assim: guarda a tua coroa, para que ninguém roube a sua coroa. Então nós temos que guardar o que? A coroa da vida, porque o propósito de tudo, irmãos, além desse propósito que Deus tem para nós aqui na terra, o propósito é o quê? Os céus, a vida eterna. E Ele diz: não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Deus quer levar nós para as moradas eternas. Então aqui na terra nós temos que guardar a nossa coroa de fé e fé, porque é de fé e fé que nós vamos sendo aperfeiçoados. Então Deus quer nos aperfeiçoar. Então, para terminar essa palavra, eu quero ler o Tiago juntamente com a igreja. Guarda esse versículo, medita nele. É a palavra de Deus. Céus e terra vão passar, mas essa palavra não vai passar. Tiago capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Olha, irmãos, guarda essa palavra, medita nessa palavra. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairmos em várias tentações, sabendo, saiba disso, que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E se ele há dada, essa é a palavra de Deus, e Ele vela para cumprir com a palavra dele. Então, está passando por dificuldade, por tribulação, busca a Deus, que jamais Ele vai deixar o filho seu desamparado, jamais. A Bíblia fala: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você é justo, você aceitou Jesus Cristo, você foi justificado por Deus. Você é um justo, você está na qualidade de vida com Deus, você é um justo, você nunca vai ser desamparado por Deus. A Bíblia fala que o Senhor vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Ainda que os nossos olhos não vejam, tenha certeza que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. A mão dele está sobre nós. Ele fala que Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa alma. Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então não tenha dúvida, seja fiel ao Senhor, fique com a palavra, não se apoie na própria sabedoria. Está passando por tribulação? Se alegra, porque você está na escola do Senhor para viver o propósito que Ele tem para você. Amém? Eu te convido a se colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado ao teu coração, né, que você possa se alegrar, sabendo que independente da dificuldade, da tribulação que você esteja passando, Deus, Ele tem um propósito em tudo isso, e todas as coisas vão contribuir para o seu bem. No momento, como a irmã Carol disse, no momento não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, sendo exercitado pelas correções de Deus. Amém? Eu te convido neste momento, fique à vontade do jeito que você quiser, glória a Deus neste momento. Eu não sei o que você está passando, mas crê que Deus tem um propósito. Pede para Deus te dar sabedoria, falar contigo na palavra, na caminhada da vida. Deus tem uma resposta, uma direção, um conselho para você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, diante do Senhor estamos aqui, a tua igreja, Pai, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor é um Deus que tem propósito, Pai. O Senhor não faz nada por acaso, nada em vão, Senhor. Nós te pedimos, Papai, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa a tua igreja, santifica o teu povo na tua verdade, segundo a oração de Jesus a nosso respeito, a nós que também creremos na sua palavra, Pai, para que nós sejamos um como igreja, para que nós venhamos viver o propósito do Senhor, pela justa operação de cada parte, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, renova as forças, Pai, livra do desânimo, Pai, dê abundância de alegria, de paz, que excede todo entendimento a cada coração. Repreende todo mal, toda estratégia maligna contra o teu filho, contra a tua filha. Venha aniquilando, Pai, todo conselho, toda altivez que se levanta, todo conhecimento da verdade que não é o seu conselho, que é o inimigo das nossas almas, querendo trazer confusão, querendo trazer uma direção errada para as nossas vidas. Meu Pai, nós te pedimos, repreende este mal, Pai, que todo mal seja repreendido, que todo mal neste momento
experimentar o pleno propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Deus fortalece, Pai, reveste com poder no mundo interior, na mulher interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, Pai, de maneira que sejam plenos do conhecimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Senhor, eu te peço que a tua igreja seja aperfeiçoada no amor do Senhor, Pai, o amor que lança fora todo medo, o amor que confia no Senhor, o amor que espera no Senhor, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, Pai, que confia, que não falha. Edifica a tua igreja no amor do Senhor, Pai. Nós te pedimos porque nós cremos que nada nos separará do teu amor em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, livra de todo mal. Não deixe ninguém cair em tentações, Pai, que venha promover blasfemas ao teu nome, escândalo para a tua obra, mal para eles, para a vida deles, para a família, para o lar, para a nossa sociedade. Livra de todo mal, Senhor. Nos aperfeiçoa pela tua palavra, nos aperfeiçoa, Pai, a viver o propósito do Senhor, Papai. Nós queremos desfrutar tudo que o Senhor tiver para nós, em Cristo Jesus. Nós queremos desfrutar, Papai. Nós queremos desfrutar, Pai. Nos abençoa, nós declaramos perante o Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Aperfeiçoa o teu poder nas nossas fraquezas, porque eu creio, Pai, a tua graça nos é suficiente. O teu Espírito nos é suficiente. O sangue da nova aliança é suficiente. O teu Espírito é suficiente. Deus, nós queremos, ó Pai, viver o propósito, Senhor, nos ajuda, abra o nosso entendimento, Pai, resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo em nossos corações. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Abençoa a tua igreja, repreende todo mal, Pai, repreende todo mal, eu te peço em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que seja abundante a alegria, a paz, o conforto em nossos corações, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, nós queremos viver, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a viver uma vida, Papai querido, onde nós iremos desfrutar, Papai, do seu propósito. Nós queremos, Papai, nós queremos ser abençoados, nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. Toma cada causa nas tuas mãos, ó Pai. Toma cada causa nas tuas mãos, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, com a tua igreja. Nós estamos aqui, Pai, com um coração, uma fé, Pai, buscando ao Senhor, nosso Deus, forte, poderoso, glorioso. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, é em ti que está a nossa confiança. Nós estamos esperando pelo Senhor, Papai, estamos esperando pelo Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, porque nós cremos que a sua mão é poderosa para nos ajudar, para nos salvar. Não há coisa alguma difícil para o Senhor. Aqui estamos perante o Senhor, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um. Te agradecemos por este culto, Pai. Nós te pedimos que os teus filhos tenham uma semana abençoada, Pai. Uma semana de resposta do Senhor, Pai. Uma semana de livramento, uma semana de bênção, Pai. Porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa glória. É o Senhor que exalta a nossa cabeça. Exalta a tua filha, exalta o teu filho, Pai, para viver o propósito do Senhor. Nós te pedimos o livramento do Senhor, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a